Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui na nossa série sobre o que é ser cristão. Hoje nós vamos refletir sobre um texto bastante conhecido, segundo o Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 16, que é a confissão de Pedro. Se você chegou aqui agora, eu recomendo que você assista aos nossos vídeos anteriores, que você possa curtir, se inscrever no nosso canal, caso ainda não seja inscrito, porque isso é muito importante para a divulgação dos nossos vídeos. Vamos ler esse texto de Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13. Mateus 16, a partir do versículo 13. Quando Jesus chegou às vilas de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: o que o povo anda dizendo a meu respeito? Essa versão é a versão da Bíblia Mensagem. Eles responderam: alguns pensam que é João o Batista, outros acham que é Elias, há quem pense que é Jeremias, ou algum dos profetas. Ele insistiu: e vocês? Quem acham que eu sou? Tu, respondeu Simão Pedro, és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Então Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus, ele está chegando em Cesareia e ele reúne os seus discípulos. Jesus havia terminado de multiplicar pães e peixes para a comunidade. Muitos estavam indo à procura de Jesus exatamente por conta do seu poder e estava havendo aquela briga entre fariseus e saduceus por conta desse crescimento do Messias e da divulgação do seu nome, da sua obra, do seu trabalho. Aí Jesus está reunido com os seus discípulos e deseja saber do coração deles o que eles estavam pensando sobre Jesus. O que o coração deles e a mente deles estavam imaginando ser o Messias, ou imaginando quem Jesus era. E aí ele pergunta aos seus discípulos: olha, o que a comunidade está dizendo a respeito do Filho do Homem? O que eles dizem sobre mim? Quem eu sou para eles? E os discípulos começam a dizer: olha, Senhor, alguns dizem que o Senhor é João Batista, que provavelmente ressuscitou dos mortos, né? Porque Herodes tinha mandado degolar João Batista, então alguns dizem que o Senhor é João Batista. Aí outros discípulos falaram: não, a gente também tem ouvido que o Senhor é Elias, o Senhor veio no espírito de Elias, provavelmente pelos sinais que o Senhor tem feito, o Senhor é Elias. Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, mas também tem uma galera aí que diz que o Senhor é Jeremias. Mas também tem uma outra galera aí que diz que é um desses profetas, é Isaías, sabe? É Elias, é Eliseu, pode ser o profeta Amós, enfim, eles começaram a falar, devem ter falado o nome de vários profetas do Antigo Testamento e homens que foram extremamente usados por Deus. Mas ele não se dá por satisfeito ouvindo essas respostas, porque ele sabia que essas menções feitas pelo povo apenas eram sinais de quem ele era. E ele responde fazendo uma outra pergunta, jogando aos seus discípulos essa seguinte reflexão: e vocês? Olha, vocês já me falaram sobre o que a comunidade pensa, o que os fariseus, os saduceus, o povo, o que eles dizem sobre mim, mas e vocês? Vocês que estão caminhando comigo, vocês que estão sendo discipulados por mim, vocês, o que vocês pensam sobre mim? Quem vocês acham que eu sou? E aí Simão Pedro, por ser sanguíneo, explosivo, tomou a liderança, cheio do Espírito Santo, porque o próprio Jesus fala que a resposta de Pedro é uma resposta que foi revelada pelo próprio Pai, pelo Espírito Santo. Homem carnal, homem natural, e apenas com uma razão, uma intelectualidade não consegue perceber isso, porque a resposta de Pedro é: tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Então, aqui na resposta de Pedro, ele
é tão enfático e a revelação é tão profunda, porque é o próprio Pai que revela a ele, porque Jesus fala, olha, você não retirou essa resposta dos livros, nem citou algum professor, mas é o meu Pai no céu, o próprio Deus que revelou a você o segredo sobre quem de fato eu sou. Foi o próprio Pai quem lhe revelou. E é exatamente assim, quando nós nos tornamos cristãos. É o Pai quem se revela a nós. E essa revelação nos faz perceber Jesus como sendo Deus. Não estamos preocupados em perceber Jesus do ponto de vista histórico, do ponto de vista filosófico, sobre quem é Jesus na história, o Jesus histórico, o Jesus filosófico, o Jesus pensador, o Jesus intelectual, não. Quando o Pai nos revela quem é Jesus, nós caímos de joelhos e percebemos que Ele é Deus. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é o Messias. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O que é ser cristão? É perceber, através do Espírito Santo, da revelação do Pai, que Jesus Cristo é Deus. Ponto final. Não há discussão para nós. Não há dúvidas para nós. Quando nós mergulhamos nos evangelhos, com os nossos olhos abertos pelo Espírito Santo, nós percebemos que Cristo é o Messias. Cristo é Deus. Cristo é o ungido de Deus. E Ele morreu por nós, ressuscitou ao terceiro dia, para nos dar a vida que o Pai tem para nós. Então, ser cristão é olhar Jesus Cristo como sendo Deus e sendo unicamente Deus. Como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, essa exposição de Pedro, essa confissão de Pedro, ela não só vê em Jesus o Messias prometido, mas também no Messias reconhece a natureza divina. Ele é muito mais do que um dos profetas. Ele é muito mais do que um dos sacerdotes. Ele é muito mais do que Abraão. E o texto do livro aos Hebreus, ele vai trabalhar isso capítulo após capítulo sucessivamente, dizendo, olha, Jesus é maior do que Abraão. Jesus é maior do que Moisés. Jesus é maior do que Melquisedeque. Jesus é maior do que os patriarcas. Jesus é maior do que os anjos, porque ele é o sacerdote por excelência. Ele é, segundo a ordem de Melquisedeque, o sacerdote por excelência. E Paulo vai falar, escrevendo a Timóteo, que ele é o nosso único Senhor, o único mediador entre Deus e os homens. E tudo se inicia a partir dessa revelação do Pai ao coração de Pedro. Talvez uma das declarações mais importantes do cristianismo. Tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. E é sobre essa rocha, é sobre essa afirmação, que não é uma ideia, não é uma ideia filosófica, não é uma afirmação psicológica, não é uma declaração psicanalítica, não é uma elucubração metafísica, é uma certeza. Cristo Jesus é o Filho de Deus que tira o pecado do mundo. É uma certeza para nós. É um ponto basilar da nossa fé, fundamental. E eu creio nessa verdade. Você crê, meu irmão? Minha irmã? Você crê nessa verdade? Então não se preocupe com indagações históricas, descobertas arqueológicas, pensadores, filósofos. Não se preocupe, porque nós temos a certeza de que Cristo Jesus, e isso não é uma revelação descoberta em livros, não é uma revelação descoberta em aula, isso é o próprio Espírito que nos revela.
é o próprio Pai que abre o nosso olhar, que abre a nossa mente, que abre o nosso coração e pá! Nós passamos a entender que Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Descanse o seu coração nessa afirmação, descanse a sua mente nessa afirmação e tenha certeza de que o nosso Cristo Jesus ressuscitou, está à direita de Deus, está no controle de todas as coisas e que nunca nos abandonará. Porque ele mesmo diz em Mateus: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O apóstolo Paulo vai escrever aos Filipenses, no capítulo 2, dizendo que ele recebeu um nome acima de todos os nomes, para a glória do Deus Pai. Amém? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor.